Fala aí, galera, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja vendo. Estamos aí com mais um Saindo da Caixa, hoje fora da caixa realmente, hoje, depois da vinheta, a gente segue aí o vídeo. Foi! As armas de Jorge, Jorge da Capadócia. Viva Jorge, Jorge da Capadócia. Salve Jorge! Estamos aqui no centro do Rio, em frente à igreja de São Jorge, você pode ver no fundo. Igreja construída no século XVIII, igreja histórica do nosso centro do Rio e patrimônio histórico do Rio. Mas hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre a história do São Jorge histórico, aquele homem que nasceu, que viveu e que morreu na nossa história. Pegando o gancho aí desse último feriado, que graças a ele aí nós descansamos bastante, viajamos, ficamos com a nossa família. Jorge de Annecy nasceu por volta do ano 275 da nossa era cristã e morreu no ano 303, em exatamente 23 de abril de 303 depois de Cristo. Como a história diz, nasceu na região da Capadócia, filho de pais cristãos, e durante a sua infância o pai dele morre, e junto com a sua mãe ele migra para a região do Oriente, para a Palestina. Lá, Jorge decide seguir a carreira militar, se alista no exército romano e desenvolve muito bem as suas qualidades de guerra. Aos 23 anos de idade, Jorge já era capitão do exército romano, muito bom. Tinha ótimas habilidades de estratégia e ótimas habilidades de guerra. E plenos 23 anos de idade, Jorge já morava dentro da corte imperial de Roma. Só que no ano 302 da nossa era, o imperador Diocleciano, loucamente, expediu um edito de perseguição aos cristãos. A história diz que por volta de 1 mês e meio a 2 meses, no ano de 302, 17 mil cristãos foram mortos nessa perseguição. E isso, quando chegou aos ouvidos de Jorge, ele se negou a perseguir esses cristãos. Sendo que, como toda negação tem o seu ponto ruim e o seu ponto bom, vemos na história de que Jorge foi perseguido por essa negação a perseguir os cristãos. Logo, nós temos aí uma perseguição contra esse que perseguia, muito parecido com a história de São Paulo. Nesse sentido, a primeira perseguição que Jorge teve pelo imperador Diocleciano foi uma perseguição material. Diz a história que o imperador tentou subornar Jorge com regalias e com bens do império. Jorge, negando, tendo a sua fé em Cristo solidificada, teve a segunda proposta de tortura. Jorge foi levado ao imperador por 3 vezes para ser torturado por esse, e mantendo firme a sua fé em Jesus Cristo, como um bom cristão. E sai no ano de 303, decretada a morte de Jorge por decapitação, por ele não ter negado a sua fé em Jesus Cristo e não ter ido contra os seus princípios cristãos. Morre no ano de 303, em 23 de abril, degolado Jorge de Annecy. Fazendo esse apanhado histórico, nós vemos que a vida de Jorge foi totalmente de devoção ao cristianismo, a crença em Jesus Cristo. Só que nisso tudo, surge-nos uma pergunta: da onde veio o dragão? Eu estou vestida com as roupas. Justamente nesse ponto, onde nós temos que fazer a diferenciação entre o Jorge histórico e o mito que foi estabelecido e criado. Nós temos falado aqui no Saindo da Caixa da diferenciação entre o Jesus histórico e o mitos de Jesus que foi criado pela religião cristã. Assim também nós temos que diferenciar o Jorge, homem da Capadócia, soldado, da construção que foi feita assim, em cima dele. Assim sendo, eu quero dar alguns pontos para vocês saberem de onde saiu principalmente a história do dragão da imagem, que é uma história que nós recebemos da teologia católica a explicação de que era porque é um símbolo de ele ter vencido o mal. Mas hoje nós sabemos que o símbolo de dragão, o homem com a lança e o dragão, é um símbolo antiguíssimo nas religiões norte, também na cultura alemã. Existem até peças de teatro, óperas famosas, e livros, e contos e canções medievais, e até antes da Idade Média, falando da história de Siegfried. E como a história de Siegfried também ela tem várias vertentes, e ela também é muito diluída em muitos outros contos, seria impossível contar todos.
Então eu vou contar a principal história. Reza a lenda que Siegfried era filho de um rei, isso na Alemanha, mais pro norte, um pouco ali na região mais fria. Reza a lenda que ele era filho de Odin e que uma princesa foi aprisionada por um feiticeiro. E uma dessas capacidades desse feiticeiro era de se transformar em dragão, e em alguns outros relatos, esse feiticeiro possuía um dragão. Daí que saiu a imagem do dragão. E aí Siegfried, ele fez uma espada, né? Nesse caso aqui é uma espada e não uma lança, com uma espada mitológica que foi do seu pai na Alemanha, o rei, na região mais pro norte, Odin. Ele pegou uma espada quebrada e forjou novamente essa espada. E aí foi de encontro ao dragão. E ao ir de encontro ao dragão, ele golpeou esse dragão, o matou e se banhou com o seu sangue, adquirindo a invulnerabilidade. Ou seja, o seu corpo não era penetrado por nada por causa do banho do sangue do dragão. Exceto por um ponto, pra quem viu o Cavaleiro do Zodíaco, quando ele caiu a folha nas suas costas, na hora que estava se banhando com o sangue do dragão, aquele lugar onde a folha estava não foi tocada pelo sangue de dragão, permitindo que aquela região ali se tornasse vulnerável. Assim ele acabou sendo morto com a lança naquela região onde a folha estava, que é ali onde sendo tocada pelo sangue do dragão. Então, como nós já sabemos, o cristianismo ele é um híbrido que na região que ele chegou, ele foi se apropriando dos cultos do local. Eu não me admiro nada daqui a alguns anos lá no México, onde adoram a Santa Morte, a que estaria ser agregado à cultura cristã, porque já há uma grande adoração à Santa Morte lá, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas falando do mito, houve essa junção do Jorge histórico, o Jorge morador da Capadócia, soldado, que teve uma vida íntegra, correta, de acordo com os princípios do Evangelho, e a história que já estava lá de um cara que matou o dragão. E aí juntaram essas lendas e no decorrer da Idade Média formou-se uma terceira lenda. Aí sim, falando do Jorge, que tinha um castelo na lua, que foi quem matou o dragão, que já é uma mistura da história original do Jorge histórico com Siegfried, que deu origem a esse terceiro mito. Então, fazendo aí uma fusão, imbricando a questão do Jorge histórico, que nasce na Capadócia, que vai para a Palestina, que o pai morre, que se alista no exército, que serve e decide morrer por uma causa nobre, a saber, o cristianismo, e pegando a questão da figura mítica que vem se repetindo, vem se recontando e vem se recriando até os nossos dias, o que eu posso concluir? Nós concluímos que de fato o camarada histórico existiu, a luta dele foi sempre contra a idolatria, sempre contra os deuses romanos e aquela coisa toda. E me pergunto o seguinte: será que de fato se esse camarada ressuscitasse na nossa época e visse em que ele se transformou, será que ele ficaria tão satisfeito? Será que ele acharia que o fato dele ter dado a vida dele por uma causa nobre, a causa de Jesus Cristo, que ia contra qualquer tipo de outra coisa, a não ser a ideologia cristã, será que ele ficaria satisfeito em ver o que a vida e a história dele se transformou? Não sei. Isso aí fica para cada um pensar, mas se de fato eu posso dizer que alguém é santo, creio que de fato Jorge é santo. Assim como todos os outros mártires, assim como São Paulo, assim como São Lucas, assim como o próprio Jesus Cristo, todos estão santos. Mas creio que o único santo que deve ser venerado e adorado é Jesus Cristo. Assim como o Jorge é santo, eu creio que você, trabalhador brasileiro que acorda cedo e dorme tarde e pega o teu ônibus lotado, pega a tua condução lotada, vai em pé pro trabalho, se estressa com o teu patrão, eu creio que você também é santo, no sentido de você conseguir vencer a sua guerra a cada dia, conseguir derrubar o dragão a cada dia. Às vezes é um patrão pé no saco, às vezes é uma situação difícil que a gente passa, e eu creio que todos nós somos santos nesse sentido, assim como o Jorge histórico foi. Então fica aí um pouquinho da história do Jorge, aí fica um pouquinho da tradição, da participação que esse camarada teve na história e a contribuição que ele deu ao cristianismo. Então esse aí é o nosso recado saindo da caixa. Até a próxima. Capadócia.